Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Bom, gente, hoje eu vim explicar o motivo de eu ter desaparecido aqui das redes sociais, né? Do YouTube, do Instagram, Facebook. E bom, gente, finalzinho de 2022, eu passei por uma situação muito difícil na área da saúde, né? Eu tava normal. E literalmente do dia pra noite, gente, eu amanheci muito doente, pensando, né, que poderia ser uma gripe, uma sinusite, mas, gente, não foi o caso. Depois de muita insistência em vários medicamentos, antibióticos, e nada de resolver aquilo, e a febre só aumentando, eu procurei, né, um posto de saúde e fui fazer os exames necessários. E nesses exames, gente, eu fui tratada como pneumonia, né? O doutor lá falou que eu poderia ser uma pneumonia, ele não tinha certeza, mas que poderia, e ele me passou todas as medicações, né, para ser tratada. E ele disse sim, se não melhorar, você volta para cá e a gente te interna. E eu, tranquila, né, comecei a tomar as medicações e voltei no domingo de manhã. Muito ruim, sabe, gente? Ainda pensei assim, eu acho que esse remédio não fez efeito. Mas tranquila, sabe? Nada que me tirasse a minha paz, né? E chegando lá, gente, eu fiz um outro raio-x e o doutor me desenganou lá. Ele falou que eu não tava com pneumonia, que aquilo era uma tuberculose. E eu entrei assim em desespero, né? Mas tudo normal, gente. Eu entrei assim em desespero na hora, tudo, né? Mas eu falei assim, tem tratamento, então, né? Porém, teve a troca de plantão, gente. E o médico que trocou me pediu um novo raio-x. E ele era um pouco mais experiente, era mais velho. E ele pegou, gente, e falou, moça, isso aqui não é uma tuberculose. Isso daqui é um tumor no seu pulmão. E, gente, quando eu escutei aquilo, toda a calmaria que eu tava, toda a paz que eu tava sentindo, acabou, gente. Eu só consegui pensar no meu filho, sabe? Que eu não ia mais ver o meu filho crescer. E ele falou assim, não, calma, vamos fazer uma tomografia e lá a gente vai ver se é benigno ou se é maligno, né? Mas fica tranquila, não se desespera. E aí foi marcada, né, gente, a tomografia. Gente, isso aqui é coceira, tá? Que eu tô com alergia do colar. E, bom, gente, nessa espera, eu passei com outros especialistas, né? E os especialistas confirmaram que era um tumor. E só tava esperando eu fazer a tomografia pra ver se é benigno ou maligno. Mas nisso, gente, um dia antes de eu fazer a tomografia, eu passei muito mal. E eu fui correndo lá pra Unimed. E lá eles fizeram a tomografia. E a médica lá, clínica geral, falou que era uma tuberculose e me passou os exames, né, pra fazer de tuberculose. Eu fiz, gente, todos deram negativo. Então eu peguei, pedi direção pra Deus, sabe, me ajudar a passar no médico que realmente soubesse o que eu tinha. E eu passei, né, com a pneumologista e lá ela me confirmou que não era tuberculose nem tumor, e sim um abscesso pulmonar. E bom, gente, quando eu escutei aquilo dela, eu fiquei muito aliviada, sabe? Por não ser uma coisa assim mais complicada, né? Porém, ela disse assim, Bruno, isso daqui é um abscesso, mas o tratamento é um tratamento difícil. É vários meses tomando antibiótico. Mas tem solução, né? E eu falei assim, não, doutora, tranquilo, já tô acostumada a tomar antibiótico, né, tudo. Então eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Mal eu sabia, gente, que todo o tratamento que eu fiz não surtiu efeito. E foi aí que eu internei um dia antes do meu aniversário. Eu fiquei muito triste, gente, por internar antes, né, um dia antes do meu aniversário, passar
aniversário, Natal, Ano Novo, tudo dentro de um hospital. E, gente, lá eles fizeram broncoscopia em mim, que é uma camerinha que entra lá no meu pulmão, né? E descobre, né, que bactéria que é, tudo, e já entra com os antibióticos certo. E foi feito isso, eles descobriram. E eu comecei a tomar antibiótico na veia, né? Tomei 2 tipos de antibiótico. Mas, gente, nada resolvia, gente, nada resolvia. A bolinha que era desse tamanhozinho, gente, foi aumentando, foi tomando conta do meu pulmão. E eu fui ficando preocupada, sabe, gente? Eu fui ficando muito triste com aquela situação. Mas em hipótese nenhuma, gente, eu nunca questionei Deus, sabe? Eu nunca falei, por quê? Por que eu tô passando por isso? Não, gente. A única vez que eu questionei foi quando eu saí lá do pronto-socorro, que eu fui desenganada como se eu tivesse um tumor, né? Que o médico tinha falado que eu tava com um tumor. Eu saí muito triste, chorando de lá. E eu falei, meu Deus, eu não vou questionar, porque isso não vai mudar a minha situação. Mas pra quê? Sabe, eu tô passando por tudo isso pra quê? É pra me ensinar alguma coisa? É pra salvar alguém? Sabe, eu fiquei me perguntando, mas eu não tinha resposta, gente. Parece que nesse período Deus se calou. E foi aí que eu entendi que de filhinha mimada por Deus, eu estava num deserto. E que às vezes o não de Deus também serve para ensinar. O não de Deus também é uma forma de amor. Mas até eu entender isso, gente, foi difícil. Eu passei por várias situações, né, humilhantes, de desespero. Então, às vezes você tá passando por uma situação que às vezes Deus te silenciou, Deus tá quieto. Mas é nesse período que Deus mais vai te ensinar, que Ele tá te moldando, sabe? E eu tenho certeza que você vai vencer, porque eu venci e você vai vencer também. Mas voltando, né, ao assunto. Então, gente, o remédio não fazia efeito. E quase um mês já internada, a doutora me pega, ela falou assim, Bruna, você tá tomando os melhores antibióticos. Eu não sei o que tá acontecendo. Pra você não ficar aqui no hospital, você vai fazer o tratamento em Casa Branca, né, na sua cidade. E 8 horas da manhã e 8 horas da noite. E lá, gente, eu fui várias vezes picada, porque o acesso já não pegava mais nas minhas veias por eu estar fraca. Então, às vezes de manhã eu era picada 7 vezes para conseguir pegar uma veia minha, sabe? E foi muito difícil, porque foi 2 meses indo 8 horas da manhã e 8 horas da noite. E sendo picada diversas vezes, em todo lugar do meu corpo. Para o remédio não fazer efeito, gente, porque não adiantou de nada. Os médicos não entendiam o que estava acontecendo comigo. E nesse período, gente, eu peguei e eu falei com Deus. Eu falei assim, meu Deus, por que eu não tô sendo curada pelo Senhor e não tô sendo curada também pela medicina? Por que o remédio não tá fazendo efeito em mim? Eu fiz essa oração. E no outro dia, gente, eu acordei sem movimentos. E aí foi o período mais difícil da minha vida, gente. Onde eu tinha que depender da minha mãe, onde eu tinha que depender do meu marido, depender do meu filho. Meu filho me ajudava muitas vezes. Eu não conseguia prender meu cabelo, eu não conseguia tomar um banho, eu não conseguia fazer nada mais, gente. Eu travei todo o meu corpo, eu não tinha mais movimento. E além disso, eu tinha mais um abscesso pulmonar que só ficava crescendo. E foi aí que eu me revoltei. E a minha revolta, gente, não foi contra Deus, foi contra aquela situação. Eu clamei a Deus e falei, foi numa madrugada que eu queria ir ao banheiro e eu não consegui, meu marido não acordava.
para me ajudar. E eu clamei a Deus, eu falei, sabe, muito brava. Às vezes, né, hoje eu me arrependo disso, mas eu falei muito brava com Deus. Falei, por que o Senhor não tá me curando? E o remédio não tá fazendo efeito? Por que eu tô tendo que passar por isso? Me dá um escape, porque eu não tô aguentando mais passar por essa situação. Fora as humilhações, sabe, gente, dos olhares das pessoas. Porque eu tava na casa de Deus às vezes as pessoas eram ousadas, né? Falavam, cadê seu Deus? Você vai na igreja, você, né, serve, e olha a sua situação. E aí teve um dia, gente, que eu fui na igreja à tarde, fui carregada pelo meu marido, né, que eu não conseguia andar. E naquele momento eu fiz uma oração e eu falei assim, meu Deus, Raquel era esposa de Jacó e ela não conhecia o Senhor, né? E ela tinha o desejo de ser mãe. E ela fez uma oração, né, pedindo ao Senhor que desse um filho para ela. E o Senhor ouviu ela, mesmo ela não acreditando no Senhor. E o Senhor deu, né, José para ela. E eu, que sou sua filha, né, que estou fazendo a tua vontade, que eu creio num Deus vivo, tendo que passar por isso, tira essa vergonha de mim. Do mesmo jeito que o Senhor tirou a vergonha de Raquel, tira essa vergonha de mim. E naquele momento, gente, Deus me ouviu. Pela primeira vez, em vários meses, Deus me ouviu. E a minha febre cessou na hora, naquele momento. Eu consegui andar, coisas que eu não estava mais conseguindo fazer há um mês. Eu consegui correr. Eu ainda até dei testemunho na igreja, né? Mas, gente, no outro dia eu tinha uma consulta com um reumatologista, né? Pra saber, pra entender o porquê que nada tava fazendo efeito, né, no meu corpo. E por que eu tava passando por aquela situação, pra chegar num diagnóstico. E lá eu descobri, de fato, né, o que eu tenho. E lá comprovou que eu tenho uma doença autoimune, né? Foi diagnosticado nos exames uma doença autoimune que se chama granulomatose de Wegener. E aí, gente, eu comecei a fazer o tratamento, né, para essa doença, que é a base de corticoide e imunossupressores. É tipo um tratamento oncológico, né, que é feito. E nesse período, gente, como eu tirei o foco do abscesso e eu foquei, né, nesse período da descoberta, né, dessa doença autoimune, Deus foi agindo, sabe? Eu comecei a pôr pra fora todo o abscesso, mesmo sem medicação, porque não fazia efeito, né, o remédio em mim. E eu fiquei 21 dias vomitando todo aquele abscesso, todo aquele pus, que era horrível, gente, era muito fedido, era muito nojento, sabe, de ver. E Deus foi fazendo, né, a cura em mim, né, colocando tudo pra fora, e eu fui melhorando aos poucos. E, gente, eu contando assim, parece que foi fácil, né? Mas não foi, gente, foi muito difícil. Foi um período muito complicado, sabe? Nossa, gente, só Deus e eu sei o que eu passei, sabe? Mas se Deus falasse assim, você passaria por tudo de novo, eu falaria que eu passaria, gente. Porque foi nesse período que Deus mais me ensinou, que eu tive mais comunhão com Deus, sabe? Mais experiência com Deus, gente. Porque pensa, tudo que eu tava passando, sendo desenganada, o remédio não fazia efeito, sendo picada, judiada, sabe? Fazendo exames quase toda semana, broncoscopia, uma coisa assim, né? Mais difícil. E eu vi o cuidado de Deus, gente. Eu não tinha uma falta de ar nesse período, sabe? E esse era um dos motivos para eu continuar lutando, sabe, gente? Indo na igreja, indo, sabe, buscar a Deus,
Eu não deixei, gente. Eu ficava sentadinha lá quietinha no fundo. Mas eu não ficava em casa. Porque pela minha situação, eu teria que ficar em casa, né, de repouso. Mas não, gente, eu não deixei aquele diagnóstico tomar conta da minha vida. E eu fui vendo o agir de Deus, sabe? Mesmo ele lá quietinho. E eu via que ele estava cuidando de mim de longe, sabe? E eu aprendi muito, gente. Eu falo que eu saí de menina, uma menina da fé, para uma mulher da fé. E se você tá passando por uma situação, às vezes até parecida, né, de doença ou outras coisas, não desanima. Porque às vezes o que você tá passando vai servir para alguém, sabe, de testemunho lá na frente. E é claro, no momento a gente não entende, a gente questiona, né? A gente se enfurece, mas a minha dica é você ter calma, se apegar ainda mais nas coisas de Deus, não desanimar e passar por isso, sabe, erguida, não se vitimiza, sabe? Eu poderia muito bem ficar assim, ai, coitadinha de mim, olha o que eu tô enfrentando, né? Olha o que eu tô passando. Não, eu não me vitimizei. Eu fui pra cima, sabe, gente? Eu dava o meu melhor, eu me arrumava, passava as coisas no meu cabelo, maquiagem, eu ia pros lugares com a cabeça erguida, sabe? Sabe, gente? Então, confie em Deus, sabe? Não fica esmorecida, desanimada, não seja uma pessoa murmuradora. Tá passando por essa situação difícil, mas sempre pense, hoje tá difícil, mas amanhã vai ser melhor. Sabe, nem que demora 1 ano, mas eu tenho certeza que Deus vai te compensar, Deus vai te dar a vitória, sabe? Te dar o refrigério nos momentos que você mais se sentir sozinha, sem forças, Ele vai estar lá do teu lado, te animando, sabe? Tá, e você vai me falar, Bruna, mas por que você tinha essa fé e sumiu de tudo? Gente, eu sumi porque eu não conseguia, né, fazer os vídeos, eu dependia muito de outras pessoas. E como naquele momento eu não tinha, né, uma certeza do meu amanhã, eu não conseguia pensar em gravar vídeo, sabe? Explicar o que estava acontecendo. Eu só pensava em cuidar da minha saúde. E logo em seguida, gente, pra vocês verem que eu não desanimei, eu participei, né, de um cargo público, que vocês devem ter visto aí, né, que eu fiz as postagens. Eu consegui vencer ainda, gente, passar em 10º lugar. Trabalhei, sabe? Então, a gente tem que ir pra cima, não pode desanimar. E, gente, eu tenho muita coisa pra contar ainda. Não acabou aí, né, a minha história. Tenho também complicações com medicamentos, alergias que eu passei, como que foi a fase do corticoide, porque eu inchei muito, né, gente? Ainda vocês até percebem. Eu me tornei outra pessoa, ainda muita gente não me reconhecia mais, porque eu inchei muito, mudou tudo. Mudou o formato do meu nariz, porque eu tive uma necrose no meu nariz. Mas, gente, tá tudo certo, sabe? Deus tá no controle, então, se isso que eu tô passando vai servir pra alguém, já compensou o meu dia, sabe? Já compensou eu ter vindo aqui na Terra pra ser usada por Deus, sabe? Pra ajudar outras pessoas. Então, siga em frente, tá, gente? Não se esmoreça, tenha fé. E pra terminar esse vídeo, não importa a situação que você tá passando, mas eu sempre carrego. Às vezes é preciso a gente perder pra gente ganhar, né? E às vezes você tá passando por essa fase e você fala assim, meu Deus, eu tô perdendo tudo. Né? Eu tô perdendo marido, tô perdendo filho, eu tô perdendo saúde, eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo tudo, dignidade. Mas às vezes é necessário, sabe? A gente abaixar lá no fundo do poço. E lá no fundo do poço
para depois a gente se reerguer mais firme, mais forte, porque hoje eu sou uma outra Bruna, gente. Eu sou muito mais forte. Eu vi a minha, sabe, a minha força em Deus. Sabe, eu tive experiências que eu nunca pensei que eu teria, sabe, com Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a minha situação. E eu desejo um ótimo dia para todos vocês, tá bom?